um assunto que tem gerado polêmica. Nas redes sociais, uma nova moda, também chamada de trend, envolvendo mães, pais e filhos, ganhou destaque nos últimos dias. Os responsáveis propõem um desafio à criança. Funciona assim: você leva a criança para um cômodo da casa e aí para dizer que enquanto ela estiver ali sozinha, ela pode xingar, ela pode falar palavrões que ela conhece. Depois, com o celular gravando, os adultos saem de cena e a criança pode começar a fazer o que foi proposto. Mas qual o impacto disso para as nossas crianças, hein? Para bater um papo sobre o assunto, eu recebo a psicóloga Daniele Mendes. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Ver Mais, Daniele. Boa tarde, Sheila. Tudo bem? Tudo bem, Daniele. Mas vamos a esse assunto que está causando polêmica. Como que pode impactar no desenvolvimento emocional e social das crianças esse tipo de trend e essa exposição também, Daniele? Ele tem um impacto muito negativo, né? Principalmente porque as crianças elas estão em fase de desenvolvimento, né? Principalmente cognitivo. Aí, de repente, você coloca lá tudo que elas não podem fazer, não podem falar, e você ensina isso por um período. E, de repente, ali, você coloca elas num ambiente fechado e pode falar tudo aquilo. E depois, não posso, posso. Quando eu sei o que eu posso e o que eu não posso, fica tudo muito confuso. Discernir ainda, Depois né? eu estou num ambiente, estou na escola, e agora? Eu posso falar ou não posso? Quando eu posso? Estou com um Eles não amigo, têm posso, maturidade, né? para isso, para saber o quando depois eu posso, quando eu não posso. O que me é permitido, o que não é permitido. E essa exposição das crianças na internet em relação, né, a essa trend, assim, como que você vê? Porque eu vi do contrário, né? Eu vi mães que fizeram e colocaram como a criança falando frases positivas. Mas essa exposição negativa que muitas vezes gera engajamento, mas pode gerar um engajamento, mas não é um processo legal para a criança se ver depois também futuramente, né? Não, isso pode gerar muito bullying, né? Porque, principalmente assim, e tira a confiança. Porque, não, você está aqui, é um ambiente seguro, e as mães frisam isso, né? Então, aqui você está num ambiente seguro, você pode falar o que você quiser, é seguro. E, de repente, isso é jogado na internet para o mundo todo ver. Então, qual é a confiança que essa criança tem com esse pai, com essa mãe? Como assim? Era um ambiente seguro e hoje eu estou exposto para todos os meus amiguinhos do colégio rirem, né? Porque pode ser que viralize e seja uma coisa legal, mas muitas vezes não, né? Até porque estão falando palavrão. Exato. Então isso pesa. E qual que é o risco de estimular aí um comportamento agressivo, de incentivar as crianças, né, a falar e a proferir palavras que são consideradas inapropriadas? Muito grande. Porque eles estão sendo incentivados pelos pais, né? Tá ali, os pais estão dizendo que é permitido, então por que ali é permitido e na escola não? Quando que eu vou saber o que é possível? Por que naquele cômodo sozinho mas aí quando eu estou na convivência com alguém não é, né? E eles não têm a capacidade de discernir, né? Eles são crianças. É como você falou, a maturidade. Não tem. E eles estão desenvolvendo isso. Então, se eles estão desenvolvendo, principalmente assim, é o que é certo e errado. Então, se eu coloco, não, eu não quero que o meu filho seja um adulto que fique falando palavrão e tal, eu estou ensinando ele que ele pode. Né? Sabe que até a gente, assim, quem é mãe, quem tem filhos, sabe que muitas vezes os filhos chegam da escola contando: ai, fulano me disse isso, ciclano me falou aquilo. E é justamente o que a criança aprende no convívio dela, né, no que ela tem. A gente tem uma sonora, né, produção, para soltar aí durante essa nossa entrevista falando sobre esse assunto. Vamos ver. Tua casa, como é que era? Tu tens filhos? Eu tenho, mas são todos... E quando eles eram pequenos, como é que era? Se tu ouvia eles falando palavrão, você repreendia? Como é que era? Repreendia, com certeza. Eu falava que estava errado, que não pode, né? Era algo que fazia parte da educação. E sabe, é bem... Até todo mundo fala que meus filhos são bem educados, sabe? É porque em casa você deixava isso muito bem claro, então. Né? Sim, com certeza, né? Não, acho que não. Eu acho que hoje a informação está chegando muito rápido. Então, eu tenho sobrinhas, né? Não tenho filhos. E eu sei que mesmo a gente não falando em casa, eles aprendem. Então, eu acho que é mais uma forma, assim, não de ensinar, mas de falar assim, nesse momento você pode falar, mas em outros momentos você não pode falar. Então, acho que não é incentivo porque eles têm esse acesso à informação. Não adianta a gente fechar o olho e achar que não tem. E tu falou que tem sobrinhos, né? Tu já ouviu eles falando palavrão alguma vez? Já.
Como é que foi, assim? Ai, um pouco a gente fica brabo, mas eu acho que assim, não adianta brigar, tem que ensinar, sabe? Não adianta negar, porque às vezes a gente briga e eles veem isso como algo negativo, escondem, mas no fim das contas eles falam. Então acho que tem que mais instruir mesmo, ensinar, do que brigar e, né, ter uma coisa tão negativa assim. Como é que é com os teus netos, assim? Se você fala para eles não falarem palavrão, como é que é? Claro, não pode, né? São tudo educados bem. E quando você ouve uma criança falando palavrão, assim, o que você acha? É muito feio, muito feio. Pena que a gente não pode falar nada, né? Os pais daí vão achar ruim, né? E você acha que esses pais que fazem esse tipo de vídeo, eles de certa forma estão incentivando os filhos a falar palavrão, assim? Acho, com certeza. Com certeza. E quando a tua filha era pequena, essa questão do palavrão, como é que era na tua casa? Se ouvisse ela, já chegou a ouvir ela falando algum palavrão, assim, algum dia? Bem pouco. E às vezes que ela chamou um palavrão, eu repreendi, né? Porque tudo que você fala, se eu falar um palavrão, aquilo, vamos supor, vai vir negativamente para a minha vida. Eu não aprendi desde pequena, então eu falava, você vai chamar isso, é isso que vai vir, é isso que você vai ser. Então não tem assim muita... A educação é a educação vem de casa, eu acho. Essa questão, né, que o pessoal comentou nas ruas, alguns a favor, outros contra, dizendo que é uma brincadeira, enfim. Mas e quando a criança tá falando palavrão, Dani, né? Às vezes não é de casa, aprendeu com algum amiguinho. É importante a gente chegar e conversar com ela para saber por quê, qual que é o sentimento que ela quer expressar nesse caso? Muito, porque assim, muitas vezes a gente não está acostumado a validar os sentimentos das crianças, né? Principalmente quando são sentimentos negativos. Raiva, rancor, ódio. Porque assim, é difícil, né? Você validar um sentimento negativo. Né? Você está com raiva. Sente essa raiva. Raiva do quê? Né? Como que é sentir essa raiva? Por que você tá... mas meu amiguinho brigou comigo. Por que ele brigou com você? Como que é sentir essa raiva? Passa por isso. Porque assim, não, mas você não pode sentir raiva. Por que não? A pessoa às vezes brigou, machucou. É um sentimento também, né? E a gente não pode blindar os nossos filhos disso, né? O importante, por mais difícil que seja muitas vezes no dia a dia, porque é fácil a gente vir aqui falar, né, Dani? Mas por mais difícil que seja no dia a dia, é sentar e conversar e explicar do motivo de não falar determinadas palavras, correto? Correto. E assim, a gente que tem o hábito de às vezes dizer, ai, mas aquele palavrão que você pensou aí, mas eu não posso falar aqui, né? Não devo. Como é que a gente faz para se policiar, para não ficar falando também, soltando aquelas palavrinhas na frente das crianças? É hábito? É hábito. Principalmente porque assim, eles são muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Não adianta você ficar, não fala palavrão, não, se você fala. Ele segue o nosso exemplo. Total. Então, assim, aqueles pais que vivem falando palavrão e pedem para os filhos não fazerem, eles vão fazer. Tá certo. Não coma saudável, né? Mas os se eu pais, não como? eles são o exemplo que a gente dá. Muito obrigada pela tua presença no Obrigada Ver a você Mais. mais uma vez. Até a próxima. Até.